Este vídeo trata da apresentação do artigo Mudanças na implementação da terapia com opioides no Líbano. É um estudo qualitativo feito a partir da perspectiva do ponto de vista, da perspectiva do usuário. É uma apresentação para a disciplina Metodologia Qualitativa Aplicada à Atenção em Saúde, coordenado pelas professoras Denise Bueno e Marta Melina Silva Castro, apresentado por mim, o discente Daniel de Jesus Ribeiro. Trata-se de um estudo qualitativo realizado no ano 2016 em Beirute, no Líbano, com o intuito de descrever as percepções dos usuários do programa da terapia com opioides, tendo utilizado o medicamento buprenorfina em forma de comprimidos para o tratamento da dependência a opioides e heroína. Esse programa foi implementado no Líbano desde 2011, tendo como objetivo tratar dependentes químicos, especialmente dependentes químicos de heroína e a própria buprenorfina, só que na forma injetável. E já tinham relatos de dados positivos do programa, com a redução do número de pessoas que estavam utilizando a buprenorfina e heroína. Entretanto, esse estudo ele passa a ser inovador a partir do momento que ele traz a perspectiva do ponto de vista do usuário. E aí ele traz realmente uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre o programa. Falando um pouco sobre a buprenorfina, é um opioide utilizado no tratamento aos dependentes químicos de outros opiáceos. Ele também é utilizado para tratamento de dor crônica. E o Líbano, como já tinha comentado, adotou um programa para tratamento de dependentes químicos desde 2011. Os pacientes passam a ser cadastrados e recebem doses semanais do medicamento nos centros de dispensação do medicamento. No momento de realização do estudo, havia no Líbano somente 2 centros de dispensação do medicamento e ambos estavam localizados na capital, Beirute. Os pacientes são acompanhados por equipes multidisciplinares, compostas por um psiquiatra, psicólogo, um assistente social e enfermeiro, sendo todos esses profissionais capacitados para tratamento com usuários de drogas. E o atendimento envolve também o apoio psicossocial e o monitoramento de uso e resposta ao tratamento dos usuários. O custo mensal do tratamento com a buprenorfina neste programa varia de 85 a 250 dólares, sendo que o estudo relata que esse recurso é arcado pelo participante do programa. E, embora o programa tenha produzido resultados positivos na qualidade de vida, no bem-estar mental e social e na redução do comportamento de risco entre os usuários, foram observadas algumas taxas de adesão muito baixas ao programa. Justamente esse estudo, a partir do ponto de vista do usuário, vai avaliar quais foram os benefícios e os pontos negativos desse estudo. Então, o objetivo do estudo é fornecer uma avaliação qualitativa do programa no Líbano, no ponto de vista do usuário, descrever como a desigualdade no acesso ao tratamento pode moldar a conformidade de percepções do usuário sobre os resultados do tratamento. O fenômeno estudado é a percepção dos participantes no programa de dispensação de medicamentos para tratamento de dependentes químicos no Líbano. E os critérios éticos da pesquisa eles foram aprovados pelo Comitê de Avaliação Institucional da Universidade Internacional do Líbano. Segundo os pesquisadores, foram obtidos consentimentos verbais dos participantes e, segundo a pesquisa, o artigo não há relato de obtenção de termo de consentimento escrito assinado pelos participantes, somente o relato verbal. O estudo trata-se de um estudo qualitativo utilizando o método clínico qualitativo, que é um estudo que avalia os fenômenos de saúde do ponto de vista do usuário, de pacientes, acompanhantes e até mesmo de profissionais de saúde. Foi realizado em um dos 2 locais de dispensação de medicamentos em Beirute, tendo como critério de inclusão ser o sexo masculino e mais de 3 meses de tratamento. Os pesquisadores relataram que não incluíram mulheres no estudo por se tratar de um número muito pequeno. E participantes com menos de 3 meses de tratamento talvez ainda não tivessem uma resposta ou um relato a dar sobre a pesquisa ainda. Os grupos estudados foram divididos em 2 grupos. Eles avaliaram pessoas que estavam incluídas no programa e pessoas que não estavam incluídas no programa, sendo o G1 pacientes que tinham cadastro no programa, sendo 52 participantes, e G2 pacientes que não estavam cadastrados no programa, 29 participantes, mas que tinham acesso à buprenorfina oral para o tratamento de dependência. Então, mesmo o participante da pesquisa não sendo cadastrado no programa, ele tendo acesso à buprenorfina oral para o tratamento de sua dependência, passou também a ser estudado nessa pesquisa. A coleta de dados consistiu de entrevistas com questionários sendo estruturados. Cada entrevista teve duração de até 20 minutos. As entrevistas foram aplicadas durante 15 dias consecutivos, entre junho e julho de 2016. Segundo o relato
do texto, do artigo, os dois autores do artigo ficaram incumbidos de entrevistar os participantes cadastrados no programa, e uma terceira pessoa, que era um paciente cadastrado no programa, foi treinado e capacitado para entrevistar as pessoas que não estavam cadastradas no programa, mas que tinham acesso à buprenorfina para tratamento da sua dependência química. As informações coletadas foram o acesso ao tratamento, as regras para o tratamento, a relação paciente-provedor de saúde, os benefícios percebidos e os efeitos adversos, o uso indevido e o desuso de medicamento. O total de participantes do estudo foram de 81. Foi utilizado o método de amostragem teórica com codificação seletiva, no qual, a partir dos dados obtidos, foram elencados fatores que foram, a partir daí, contabilizados tendo seus percentuais relacionados na amostra, levou em consideração os conceitos encontrados em estudos anteriores relacionados ao tema e ainda comparou os dados obtidos entre os dois grupos de participantes, os grupos que tinham acesso ao programa e o grupo de participantes que tinham acesso ao medicamento, mas não estavam cadastrados no programa. Essa tabela traz de forma simplificada os dados demográficos dos participantes. Podemos observar que a maioria dos participantes tinham entre 18 e 25 anos de idade. A maioria deles também estava com nível secundário de educação concluído. A sua grande maioria não estavam correntemente empregados, mas eles relataram cerca de 60% que eles tinham certa estabilidade econômica e a maioria, 82%, se classificaram como solteiros. Essa tabela ela compara a relação entre os dois grupos. O grupo G1, a coluna da esquerda, são os participantes que tinham acesso ao programa e recebiam regularmente a buprenorfina. E o grupo G2 são participantes que não tinham acesso ao programa, mas tinham acesso à buprenorfina adquirida através de outros meios. Observa-se que as melhorias do programa foram realmente bem mais percebidas no grupo G1, que são participantes que tinham acesso ao programa e tinham acompanhamento devido. As principais mudanças foram relacionadas às relações sociais, familiares e à autoimagem no grupo G1. E no grupo G2 realmente isso não foi observado, foi um percentual um tanto menor. Enquanto que os problemas relatados no grupo G1, o mais importante deles foi a questão de dependência ao medicamento, a buprenorfina. Isso também foi relatado no grupo G2. Entretanto, no grupo 2, o fator mais impactante foi a questão do custo do tratamento, tendo visto que eles tinham que adquirir o medicamento por outras formas, sem acesso ao programa. Os benefícios percebidos pelos usuários. 71% dos participantes do grupo G1 relataram satisfação com o impacto do tratamento do bem-estar físico e social, melhora na relação e aceitação social e familiar e melhora na empregabilidade. Os participantes do grupo G1 relataram que eles tinham maior chance de conseguir emprego do que quando não estavam acessando o programa. Ainda com benefícios percebidos, a diminuição de risco de problemas com a polícia foi um dos fatores mais relatados pelos participantes de ambos os grupos, e redução da carga financeira. Um dos participantes chegou a relatar que tinham despesa diária de 50 a 100 dólares por dia para comprar heroína, enquanto dentro do programa essa despesa caiu para 3 dólares diário. Ainda com preocupações percebidas, a falta de informação sobre a duração do tratamento foi um dos pontos mais relatados pelos participantes. 62% relataram não ter clareza sobre a duração do tratamento sobre o programa, e alguns deles relataram sérias preocupações e não ter noção de quanto tempo participariam do programa, de quanto tempo deixariam de ter dependência ao medicamento. A possibilidade de estarem trocando um vício por outro, tendo em vista que a maior parte desses participantes eram participantes que eram viciados em heroína ou na própria buprenorfina na forma injetável. Eles relataram também com preocupação a dependência ao medicamento. Os participantes do grupo G2 relataram, conforme a tabela anterior, a dificuldade de financiamento, de obtenção do medicamento, tendo em vista que fora do programa o medicamento tinha um custo bastante elevado. E vários participantes relataram que a dificuldade de acesso ao programa, tendo em vista a questão logística mesmo, que o programa situa-se na região da capital, Beirute, e pessoas do interior do país não tinham facilidade de acesso ao programa. Ainda mais relatado que, por se tratar de visita semanal, o custo de deslocamento entre cidades ao redor de Beirute até o programa elevava bastante e se tornava um fator impeditivo de acesso ao programa. Como resultados, a principal motivação relatada para se registrar o programa foi evitar problemas com a polícia, foi o benefício mais comumente relatado pelos participantes que estavam no grupo G1. A participação no programa reduziu o comportamento sobre o uso de drogas injetáveis, especialmente a própria buprenorfina, que era uma das drogas
que os participantes consumiam antes de acesso ao programa. Os participantes entrevistados relataram que não foram registrados no programa, que estavam no local dispensado para tentar obter um medicamento desviado de outros pacientes. Foi observado que haviam vários usuários da buprenorfina oral que ficavam ao redor do setor de dispensação de medicamentos tentando adquirir a buprenorfina de usuários que estavam cadastrados. E ao entrevistar os usuários cadastrados no programa que vendiam a buprenorfina, foi identificado que alguns desses usuários vendiam para adquirir heroína. Ou seja, o próprio tratamento não estava tendo uma efetividade completa, um resultado completo sobre os tratamentos sobre os pacientes que estavam inscritos no programa. Foi relatado pelos pesquisadores que essa pesquisa foi muito importante no sentido de avaliar a percepção dos pacientes têm sobre o programa de tratamento de dependentes químicos, especialmente na relação com o provedor de saúde, e avaliou, do ponto de vista do paciente, os benefícios e problemas no acesso ao tratamento, podendo promover reflexão sobre a organização e estruturação do programa. O artigo trouxe ainda como possibilidades, dizendo que foi o primeiro do gênero a avaliar de forma qualitativa a opinião dos usuários sobre a terapia com agonistas opioides nos países do Oriente Médio e Norte da África, sendo possível a sua reprodutibilidade nesses países, tendo em vista a semelhança cultural do Líbano com os países da região. E ele sugere a realização de novas pesquisas para entender o uso da buprenorfina injetável nessa população, mesmo após o início do tratamento com o medicamento. Não foi relatado no artigo, no texto, se o resultado dessa pesquisa foram encaminhados aos participantes. Dessa forma, eu acredito que não foi dado o resultado aos participantes dessa pesquisa. Eu acredito que isso seria bastante relevante, até mesmo como dado da própria pesquisa, para avaliar o impacto disso nos participantes da pesquisa. Ok, colegas, muito obrigado e vamos aos debates.